4h25. Nós vamos falar agora aqui na Band News FM sobre a situação política da OMS com relação às relações internacionais. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, pega aparentemente na disputa política e comercial entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos, nos últimos dias, anunciando essa decisão de suspender o financiamento à OMS, cortando $400 milhões da organização, 15% do orçamento. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora aqui na Band News FM com Elaine Silva, doutora em Direito Internacional pela USP, professora do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Professora, muito obrigado por nos atender. Imagina, Arthur, eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de colaborar com todos para entender um pouco mais desse assunto. Então vamos lá, né? A gente já tem um histórico, já sabe pelo menos deste histórico, esta briga comercial envolvendo Estados Unidos e China, até com relação à tecnologia, a implantação da tecnologia 5G, também a conquista de mercados. Essa situação envolvendo a Organização Mundial da Saúde, como é que a senhora encara essa decisão dos Estados Unidos de tirar, em meio de uma pandemia, né, no mundo todo, tirar uma verba importante da Organização Mundial da Saúde? Politicamente, essa é mais uma decisão do Trump que é tomada muito mais com base na política interna do que efetivamente num projeto, num plano de qual é o cenário internacional mais adequado para os Estados Unidos e os estadunidenses como povo. Internacionalmente, o resultado disso é uma recusa à cooperação nos termos de saúde, deixando um espaço, um vácuo político que pode ser ocupado por outros membros. Então, internacionalmente, na disputa pela hegemonia com a China, isso é mais um tiro no pé devido à necessidade que o Trump tem internamente de falar que a culpa não é dele da demora na resposta para a resposta à crise com o vírus. Então a senhora acredita que essa decisão é mais pessoal do presidente do que na defesa de interesses de corporações norte-americanas, por exemplo? Ela é uma decisão de política interna, uma Sim. tentativa de não criar ou colocar ou não assumir a responsabilidade pela falta de decisão do próprio Trump num cenário que agora o coronavírus é a maior causa de morte de americanos, estadunidenses, para não confundir com outros tipos de americanos, né? Então, essa recusa do Trump, que foi uma recusa muito causada por fatores pessoais, porque desde janeiro ele tem sido continuadamente alertado, é algo que politicamente pode reverter nas próximas eleições. Um tipo de padrão de comportamento que a gente consegue ver também em outros países. A senhora vê sentido ou lógica nessa crítica dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump com relação à OMS, que é dirigida por um etíope, né, que já foi ministro das Relações Exteriores da Etiópia, que é o Tedros Adhanom. Ele já foi ministro da Etiópia, tem proximidade com o governo chinês. A China tem muitos investimentos na Etiópia e essa é justamente uma das críticas de que a OMS, diante dessa direção e da relação que tem com a China, estaria encobrindo, entre aspas, ou sendo condescendente com erros que teriam acontecido na condução da luta contra a pandemia, professora. Antes de mais nada, o Tedros Ghebreyesus, ele na realidade não é um representante político, nem da Etiópia, nem da China nessa organização. O processo de eleição dele, como diretor-geral da organização, ele foi marcado por um diferencial na história da organização pelo nível de transparência e informação perante o público. Então, eles viajaram, todos os 6 candidatos, pelo mundo, tentando influenciar os governos a votarem neles. Se você voltar no histórico de ação da OMS, nesse caso, você vai ver que no dia 31 de dezembro a organização foi notificada, no dia 1º ela já estabeleceu uma equipe de apoio para avaliação da situação e no dia 4 ela começou a divulgar informações sobre essa pneumonia especialmente grave de causas desconhecidas. Para ter qualquer sentido essa afirmação do Trump, seria necessário desconsiderar
todo o processo de informação, discussão, todos os fóruns que foram realizados e todo o processo de pesquisa que está sendo feito com transparência pela própria organização. Isso não quer dizer, óbvio, que a organização não tenha sido criticada em outros eventos, como foi, por exemplo, em 2014 no caso do Ebola. Mas nesse caso, justamente devido a todas as críticas com crises anteriores, o nível de transparência e de acompanhamento desses casos tem sido algo notável. Essa perda de 400 milhões de dólares, 15% do orçamento da OMS, a direção da Organização Mundial da Saúde diz que vai tentar cobrir esse rombo, entre aspas, com outros parceiros. Existe essa possibilidade sem contrariar a decisão do governo norte-americano? Existe, porque na realidade só 1/3 do orçamento do OMS vem dos membros. E no caso dos Estados Unidos, ele contribui tanto como membro e um pouco como doação adicional. Mas vários outros grandes doadores, como é o caso da Bill e Melinda Gates Foundation, o próprio Rotary, que é uma instituição que tem aqui, todo mundo conhece nas cidades, eles são responsáveis por 2/3 do orçamento da organização. Então, como tem tido uma resposta maciça e consistente de crítica em relação à decisão do Trump, não surpreende que outros doadores aumentem o volume de doações, como tem ocorrido em diversos cenários. Nós estamos conversando ao vivo aqui na Band News FM com Elaine Silva, doutora em Direito Internacional pela USP, professora do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Professora, ainda com relação ao impacto do surto de coronavírus nas relações internacionais. Como é que você tem observado o comportamento dos governos em tempos de pandemia, com fronteiras fechadas, dificuldade, por exemplo, de repatriação de brasileiros ou de qualquer nacionalidade que estão em países para poder voltar para casa? Como é que você vê a situação? O que deve acontecer? Há um diagnóstico feito pelos profissionais da área, professora? Todo mundo está se debruçando sobre essa questão em diferentes medidas. Na PUC, por exemplo, a gente está discutindo a questão da participação social na definição das políticas de resposta. Agora, existe uma coisa que é muito importante de se ressaltar, é que a gente não teve, em nossa história contemporânea, próxima, nenhum evento dessa magnitude, desse tamanho. O que acontece? Na realidade, é a sociedade que está doente. Então, tudo é muito novo. Algumas medidas, o que a gente vê é, não obstante todas as recomendações da OMS sobre como tratar, muitos países se recusam a tratar. Alguns porque discutem ou, na realidade, duvidam da própria ciência, da própria informação científica ou do papel das instituições multilaterais. Mas o que a gente tem visto de maneira constante é que, progressivamente, cada um desses governos, cada um desses atores tem sido obrigado pela própria prática, pela própria experiência a mudar a sua posição. O que parece estar ocorrendo é que está tendo um resgate da multilateralidade, que é desse recurso das instituições e dos fóruns de discussão e de diálogo no âmbito e na comunicação entre Estados, o que era atacado por alguns políticos mais... A gente às vezes chama de nacionalista, mas não necessariamente nacionalista, como era o caso do Trump, como era o caso do Modi e outros exemplos dos seus congêneres. Mas nesse caso o que você vê é que eles têm se mantido cada vez mais isolados nessa reorganização. De outra maneira, de um aspecto complementar, a gente está percebendo que o papel do Estado está sendo resgatado nessa crise. Então não se deixa mais apenas ao livre-arbítrio das empresas e das pessoas como agentes privados responderem. Porque, na realidade, não é uma pessoa que está doente, é a comunidade que está doente e num cenário que, enquanto um estiver doente, todo mundo está em risco. Então, ou resolve isso como sociedade, e aí você tem que perguntar qual tipo de sociedade que a gente quer, ou, na realidade, nós mesmos, enquanto grupos, vamos viver isso por muito tempo num contexto bem severo de crise. Muito bem, obrigado pelos esclarecimentos. Conversamos com Elaine Silva, professora, doutora em Direito Internacional pela USP e professora do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Professora, muito obrigado mais uma vez. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Bom final de semana. Agora,